Olá, turma de administração. Aqui quem fala é o professor Ketson. E esta é mais uma videoaula para vocês, que hoje vai ter como ponto principal a aplicação de um exercício para a fixação dos conteúdos, bem como a forma como vocês vão se familiarizar de acordo com o que vai ser cobrado. Ou seja, como é que eu vou estar cobrando todas as questões de vocês. Essa foi algumas perguntas que alguns de vocês me perguntaram, me fizeram. Como é que vai ser cobrado? Então esse exercício, ele basicamente é uma revisão do conteúdo que a gente já viu. Observem que aí nós temos no cabeçalho exercícios sobre apresentação de dados, população e amostragem. Esses exercícios, todos os conteúdos referentes a ele já foram dados em sala de aula. Vocês automaticamente, ao fazerem, estarão revisando e aprendendo um pouco mais sobre o assunto. Adianto que estarei cobrando também esses exercícios, assim como os demais que passei, o anterior, que era com relação à tabela de frequências. No entanto, para esse exercício aqui, particularmente, eu vou mandar para vocês, em outra oportunidade, as respostas. Para quê? Para que vocês possam ver se acertaram ou não. Nesse momento, o mais importante não é a questão de vocês acertarem, mas a questão de que vocês possam estar entendendo. E aí vocês vão resolver e saber se realmente estão fazendo certo. Então, é um exercício relativamente pequeno, com poucas questões, no entanto que requer um pouco de atenção, diante de tudo aquilo que a gente já viu. Teremos questões sobre apresentação de dados, população e amostragem. Bom, na questão 1, observem aqui, a pergunta ela pede para considerar uma pesquisa por amostragem feita em 1986, na população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então ele diz a quantidade de pessoas que foram ouvidas e apontaram qual era, na opinião deles, o problema mais grave daquele momento. Com base nos dados, observem que os dados foram brutos, o pesquisador ele foi a campo e aí depois organizou todos os dados, organizou em frequências e organizou em percentuais. Deu tudo organizado para que a gente pudesse apenas desenvolver a questão. Então foi feita a tabela e apresentado os problemas mais graves, frequências e percentuais. Então aqui a gente tem uma listagem aqui dos principais problemas encontrados naquele estado. Vocês podem ver aí a tabela no canto esquerdo, com segurança, educação, saúde, saneamento. E na coluna do meio vocês têm a frequência com que isso ocorreu. E na coluna mais à direita o percentual com que isso ocorreu em relação aos demais. Então essa pesquisa de opinião pública, ela já está sendo toda informada através dessa forma de apresentação de dados. A gente viu na aula passada, na aula retrasada, como era uma forma de apresentação de dados, seria em tabela, Então aqui a gente tem uma forma. Então, diante dessa forma, a gente vai fazer outra forma de apresentação. Então vocês podem observar aqui, no que pede o enunciado da questão. Observem bem aqui. O que é que pede novamente aqui? Enunciado da questão, diante dessa questão que a gente vai ter aqui. Construa um gráfico, observem bem aqui, o enunciado da questão. Quer dizer, o que solicita a questão? Construa o gráfico de barras e o gráfico de setores, ou chamado gráfico pizza, com base nesta tabela de frequências. Ou seja, naquela aula que vocês tiveram referente à forma de apresentação de dados, foi visto lá que existia o gráfico de barras e o gráfico de pizza. Então, utilizando dos comandos do Excel, eu vou estar também depois apresentando a vocês mais ou menos um vídeo, dando vocês suporte para que vocês possam fazer esses gráficos. Quem não puder fazer no Excel, faz o gráfico de forma manual, tudo bem? Seria interessante vocês fazerem no Excel, para que vocês também tenham a habilidade de poder trabalhar. Como eu falei nas aulas presenciais, vai ser muito necessário que vocês, ao trabalharem com estatística, tenham conhecimento do Excel. Então vocês vão construir o gráfico de barras e o gráfico de setores.
Em alguns outros vídeos tutoriais eu vou dar mais ou menos a vocês uma noção de como é que vocês vão fazer. Embora creio que muitos já saibam. Questão 2. Então, a questão 1, voltando aqui, vocês vão fazer mais duas formas de apresentação dos dados. Vão pegar esses dados aqui, de novo, esses dados aqui do quadro, todos esses dados aqui, e vão fazer o gráfico de barras e o gráfico de setores, ou chamado gráfico de pizza. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão diz: o gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um, no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Ou seja, o que é que vocês aqui vão fazer? Apenas relacionar os números dessa coluna com esses quadrados aqui. O que é variável contínua? Está representado aqui no número 1, no número 2, 3 ou 4. O que é população? O que é amostra? Pessoal, assunto da aula passada. Inclusive, mandei para vocês hoje, além do conteúdo que eu tinha mandado na aula passada, o conteúdo, os slides da apresentação da última aula. Então vocês vão ver o que é população, o que é variável, o que é amostra, sendo que isso também foi mostrado na aula presencial. Então vocês tiveram vários conteúdos informando o que são essas características. Então é muito fácil, pessoal, essa questão é somente relacionar. E ao relacionar, vocês vão fazer o quê? Marcar a alternativa correta aqui, né? Vai ser a letra A, B, C ou D. Feito isso, vamos para a terceira questão. Muito fácil, muito parecido com o trabalho que vocês já fizeram. Aquela tabela com aquelas quantidades de dados que vocês fizeram o quê? Separaram em classes e colocaram as frequências. Aqui eu quero basicamente a mesma coisa. Com cada amostra abaixo, então aqui é uma amostra que representa, não sei, vocês podem escolher o que quer dizer essas amostras. A nota dos alunos de uma turma, a média de idade, pode ser qualquer coisa, não coloquei especificação. Então vamos lá, com cada amostra abaixo, construa um histograma, incluindo classes, valores médios e frequência absoluta. Ou seja, vocês vão pegar esses dados aqui e novamente, através daquela equação para calcular o número de classes, a amplitude dessas classes, vocês vão construir primeiro uma tabela de forma organizada, semelhante àquela que vocês construíram. E nessa tabela, ela vai ter que ter os valores médios. Observem bem, nessas tabelas, elas terão que ter aqui. Vou botar aqui de novo aqui. Nessa tabela, vocês vão colocar os valores médios das classes. Por exemplo, você tem uma classe de 8 a 10. Qual é o valor médio? 9. Então, vocês vão construir uma coluna com classes, né? Vou colocar aqui do lado aqui, ó, uma coluna com classes. Outra coluna com os valores médios. E a outra coluna com a frequência absoluta. Certo? Então, vocês vão construir uma tabela com essas três colunas aí. Quando vocês construírem essa tabela, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir, como a questão está pedindo aqui, um histograma. O que é, professor? Um histograma. Um histograma, basicamente, é novamente aquilo que eu falei para vocês, que vocês vão ter que fazer também na primeira questão. Um gráfico de barras. Vocês vão construir aquele gráfico de barras que eu coloquei na apresentação do slide para vocês de apresentação de dados,
certo? Que aqui vocês vão ter. E aí vocês vão basicamente fazer aqueles gráficos assim, ó, que vai indicando o que é cada um. Aqui vão estar os valores e aqui, nesse lado aqui de azul, vão estar o que? As classes, as chamadas classes. Então isso aqui é o chamado histograma. Qualquer dúvida, pessoal, no que é histograma, no que é gráfico de pizza, confira de novo o material que foi apresentado para vocês em sala de aula. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo e estarei também enviando para vocês, para auxiliar no exercício, posteriormente, alguns vídeos que não necessariamente serão no horário de aula, mas como umas dicas, vídeos gerais, para que possam auxiliar vocês como construírem um gráfico no Excel. Então fica repassado esse exercício como fixação e será mais ou menos uma forma de como serão feitas as nossas avaliações.